Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Inclusão, um lugar de acolhimento, muita informação e amor também. Bom, hoje eu estou aqui com a minha amiga de microfone, a Jana, que vamos entrevistar uma pessoa muito especial. Jana. Oiê, tudo bem? Tudo bem todo mundo? E antes de apresentar a nossa convidada maravilhosa, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Meu nome é Janaína, né, inclusive. E eu quero agradecer a FlexCorp. Tem esse bonecão aqui, ó, maravilhoso. A FlexCorp é uma roupinha de propriocepção, que auxilia na postura do paciente, movimento, durante a fisioterapia. Inclusive, o Gabriel utiliza também. Ixi, será que vai ficar aí? Ficou. E agradecer a AFOKids também, que é a empresa de órtese, né? Eles fazem órtese para o Brasil inteiro, que é o aparelho que você utiliza para arrumar o pezinho, a pisada, e é muito importante também para o paciente de paralisia cerebral. Agradecer a TX também e agradecer vocês, todo mundo aí que tem um tempinho para ouvir ou assistir a gente. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Isso mesmo. E Flá, hoje a nossa convidada, ela é referência, nem acredito que deu certo. Ela é referência na neurofuncional, da fisioterapia neurofuncional, infantil e adolescente também. E deu certo e ela tá aqui com a gente. Seja bem-vinda, Luanda. Bem-vinda, Luanda. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Espero poder contribuir adequadamente Com certeza. com a discussão e com a disseminação de informação, que eu acho que é o mais importante e o ponto mais necessário no país para que a reabilitação consiga evoluir com qualidade. Amém. Ela tem um currículo extenso. Tem, eu vou falar aqui o currículo da doutora Luanda. Tá bom. Olha só, ela é fisioterapeuta, eu tenho uma colinha, tá, pessoal? Especialista em fisioterapia neurofuncional na infância e na adolescência, COFITO, Abrafim, mestre e doutor em ciência da reabilitação, Universidade 9 de Julho, Neuromodulation Fellowship, Spalding Rehabilitation, Hospital Harvard Medical School, pós-doutorado em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência, Unifesp, pós-doutoranda em Engenharia Biomédica, Universidade Brasil, diretora do Centro de Neuroestimulação Pediátrica, CNP Rehab, São Paulo, Brasil, docente do programa de mestrado e doutorado em Movimento Humano e Reabilitação, Universidade Evangélica de Goiás. Bem-vinda, doutora Luanda. Obrigada. Luanda, você é fisioterapeuta neurofuncional, mas você é mais conhecida aqui no ramo pela neuromodulação, é isso? Na verdade, eu sou especialista, atuo, né, em fisioterapia neurofuncional, que é uma das nossas especialidades quando a gente considera a fisioterapia. E dentro da especialidade de fisioterapia neurofuncional, o nosso serviço acabou se tornando muito conhecido sobre os recursos de neuromodulação. Mas eu acredito que seja até por conta, né, dessa tramitação da ciência para a prática clínica, porque o nosso grupo foi o responsável pelo desenvolvimento e pela publicação de estudos iniciais, né? O começo da neuromodulação na pediatria teve o envolvimento desses estudos, e aí a gente acabou implementando. Então, eu acredito que tenha sido o primeiro serviço brasileiro de utilização de recursos de neuromodulação para a reabilitação neurofuncional na criança e no adolescente. Aí a gente acabou sendo mais conhecido por isso. Assim. Legal. Vamos começar do começo, então, porque tem bastante família assistindo a gente. Então, vamos com os termos, assim, para que as pessoas possam reconhecer. O que é a neuromodulação? Quais são as nomenclaturas? Para que ela vai se aplicar? Tá, então, quando a gente fala o termo neuromodulação, ele é um termo que ficou muito conhecido no Brasil, mas não necessariamente é o termo mais adequado, porque todas as intervenções, elas são neuromodulatórias. Então, quando eu faço treino motor, a fonoaudiologia, são recursos neuromodulatórios, porque uma vez que o sistema nervoso ele tem que se reorganizar para dar uma resposta à neuromodulação. Então, hoje a gente considera no Brasil, neuromodulação, as técnicas de estimulação cerebral não invasiva e as técnicas de estimulação transespinhal. Então, os recursos de corrente elétrica ou eletromagnética que são capazes de passar pelo osso e chegar no sistema nervoso central são denominados no Brasil como neuromodulação. Mas acho que quando a gente leva para esse lugar da estimulação cerebral não invasiva e da estimulação transespinhal não invasiva,
fica mais Fácil. organizada e fácil para as Pra famílias entenderem entender. o objetivo da técnica. Isso. E aí, dentro dessa nomenclatura, a gente tem dois grandes recursos, que é a estimulação magnética transcraniana, que aí no Brasil é conhecida como TMS, Tá. e a estimulação transcraniana por corrente contínua, que é conhecida como TDCS ou ETCC. Então, é a mesma coisa, o que muda é a sigla em inglês ou a sigla em português. E eu acredito que na ciência a gente se adaptou a usar as siglas em inglês, então, rotineiramente, elas são utilizadas no Brasil. Mas, basicamente, é isso. Eu tenho, dentro dos recursos de neuromodulação, esses dois tipos de corrente que já tem um número maior de estudo e aplicabilidade clínica, que é a TMS, que é a estimulação eletromagnética, e a estimulação transcraniana por corrente contínua, que é a TDCS ou a ETCC. E essa estimulação, ela é uma terapia, não é um tratamento. Na verdade, eu acho que eu gosto de pensar nela como um recurso terapêutico. Tá. Na nossa área, porque tem diferença. Se eu vou para o campo da psiquiatria, por exemplo, ela é um modelo de tratamento, porque eu tenho alterações na psiquiatria que a corrente, de forma independente, consegue gerar resultados positivos. Quando a gente vai para a área da reabilitação infantil, por exemplo, da reabilitação neurofuncional, ela é um recurso terapêutico, porque ela, de forma isolada, ela não desencadeia um efeito clínico. Ela só tem um efeito neurofisiológico, mas ela não vai gerar uma melhora de desempenho numa atividade ou numa tarefa específica. Então, hoje, quando a gente pensa na neuromodulação, na reabilitação neurofuncional, eu acredito que o mais interessante seja pensar que eu estou num processo de reabilitação muito bem organizado, eu sei qual é o melhor tipo de treino motor para aquela criança, e ela está num bom momento de aprendizado e eu quero otimizar o aprendizado daquela tarefa ou melhorar o desempenho daquela tarefa. Entendi. Então, com isso tudo muito bem organizado, eu uso o recurso da neuromodulação para facilitar a atividade do cérebro e, com isso, otimizar o resultado do treino motor. Entendi. Então, a parte mais importante do planejamento da neuromodulação está relacionada ao treino, porque a gente usa a TDCS e a TMS como um recurso para facilitar o aprendizado ou a melhora da performance. E eu só tenho aprendizado, melhora de performance com treino ativo. Sim. Doutora, uma dúvida você falando isso. Então, esse recurso a gente utiliza de forma multidisciplinar, junto com as outras terapias. Nunca vai ser, eu vou levar meu filho para fazer esse tipo de... Depende do objetivo e da área. Porque quando a gente organiza esse processo de aprendizado, quando a gente estuda aprendizado motor, que eu acho que é a parte mais importante para trabalhar com neuromodulação, é você estudar aprendizado. O aprendizado, dificilmente a gente consegue ter uma melhora de performance similar com duas habilidades diferentes. Então, se eu for treinar marcha e eu for treinar comunicação, muito provavelmente uma habilidade você vai ter um tamanho de efeito, uma melhora diferente da outra, porque isso não é coerente para o aprendizado. Isso é o que acontece com a gente. Sim. Que às vezes a gente distorce deles a nossa realidade. Então, é exatamente a mesma coisa. O que acontece é que, a depender da área que você vai estimular, você tem efeitos para diversas outras áreas. Por exemplo, o córtex motor, que é uma área mais frequentemente alterada e comprometida numa criança que tem paralisia cerebral, ela é responsável pelo controle motor voluntário, vinculado ao caminhar, ao movimentar o braço e ao falar. Então, a mesma área que vai gerenciar, por exemplo, a motricidade da deglutição, é exatamente a mesma área que eu vou estimular quando eu pensar em marcha, por conta da representação. Então, uma vez que eu vou estimular aquela área que tem essa variedade de funções, a gente faz esse combinado, a gente faz esse casadinho, mas é importante ter qual é o objetivo principal. Então, o objetivo principal é a marcha, então ele vai fazer a neuromodulação durante o treino da marcha e no modelo subsequente ele vai fazer, por exemplo, o treino de deglutição. Porque uma das grandes vantagens da neuromodulação é que, embora a gente tenha um tempo de aplicação curto, de 20 a 30 minutos, a hora que eu desligo o aparelho, os estudos já provaram que a facilitação da atividade neural perdura por 2 horas. Que interessante. Então, eu tenho uma janela grande de possibilidade de intervenção por conta disso. E para quem que é indicada essa terapia e quando que não pode fazer essa terapia?
A contraindicação, Eu acho não que sei. hoje, quando a gente pensa em segurança, e talvez esse seja a parte mais delicada. Por segurança, eu posso indicar por uma variedade extremamente grande de possibilidades. Então, imaginem que assim, a NBA e a NASA estão usando neuromodulação e a gente usa neuromodulação na reabilitação. Então, a aplicabilidade, a recomendação, ela é gigantesca, porque toda vez que eu quiser melhorar uma performance, se eu aumento a atividade do cérebro na área que gerencia aquela atividade, eu posso ter um resultado positivo. Então, tanto é que os estudos no esporte, nos atletas de alto rendimento estão crescendo. Qual que é a grande questão? As contraindicações são muito pequenas, então, implantes metálicos, lesões na calota craniana. Convulsões. A convulsão não é uma contraindicação absoluta. Então, o que é o correto quando a gente pensa em convulsão? É contraindicado aplicar a estimulação facilitatória, então na TDCS a parte que aumenta a atividade do eletrodonodo, ou na TMS, na frequência de repetição que aumenta a atividade cerebral, então é contraindicado aplicar uma estimulação facilitatória sobre uma área de crise convulsiva. Por quê? Quando você aplica, a corrente não tem seletividade do que é atividade boa e não é. Se a crise convulsiva está ali, a hora que você facilita, você facilita essa atividade alterada e o paciente realmente pode ter uma crise convulsiva ou ter uma piora do quadro de atividade elétrica normal. Em contrapartida, não existe nenhuma contraindicação para aplicar em áreas que não têm crises convulsivas. Então, se a gente for fazer um panorama disso, por exemplo, as crises convulsivas de uma forma simplificada, elas são divididas em focais e multifocais. Nas crises convulsivas focais, onde é uma área específica que tem crise, a gente faz uma avaliação e ver qual é o panorama de áreas e possibilidades. Se a criança tem uma crise convulsiva multifocal, quer dizer que o cérebro inteiro tem uma atividade elétrica normal. Aí eu não tenho indicação para fazer na região cerebral, mas eu posso pensar na estimulação cerebelar, que é uma estrutura neurológica, mas que não está na região cerebral. Posso pensar em estimulação medular, posso pensar em estimulação galvânica vestibular. Então, a crise convulsiva não é uma contraindicação formal. Por isso a importância do eletroencefalograma. Isso que eu ia falar. Não Você tem pede os exames antes, pré-tratamento. E paralelo a isso, a importância de um profissional que saiba o que está fazendo, né, doutora? Porque fazer toda essa análise não é qualquer profissional, né? Que consegue fazer uma leitura do exame e ter a capacidade de enxergar. Isso é o E fisioterapeuta. é muito delicado, porque uma crise convulsiva não é uma coisa simples. Então, você pegar um paciente que tem, você vê a possibilidade de onde você pode aplicar para melhorar outra área e evitar que ele não estimule que tem. Você não gere um problema. Eu acho que essa é a Mas grande precisa de um neurologista junto? São várias questões. Por exemplo, eu posso dizer assim, eu acho que eu demorei 2 anos para aprender tecnicamente a aplicar bem neuromodulação. Posicionar bem o eletrodo, posicionar bem uma bobina, ainda mais em criança, deixar esse eletrodo estabilizado. Mas eu estudo neurociências e aprendizado há 25 anos. E eu tive um privilégio que é participar de ambulatórios da neurologia e da neurocirurgia desde a faculdade. Então, eu tive a oportunidade de aprender a ver exames de imagem, de aprender a ver eletroencefalogramas ao longo da minha história, de forma que precederam a TDCS. Mas você pede um pedido médico para poder aplicar? E aí, exames no Brasil, embora o fisioterapeuta possa solicitar, isso não é uma realidade. Então, exames os médicos têm que solicitar. Então, o eletroencefalograma, ele tem que ser solicitado por um neurologista. Eu acredito que a discussão entre o neurologista e quem vai aplicar a neuromodulação, principalmente em casos mais delicados, ela é fundamental. Por regulamentação, é necessário ter um médico neurologista? Não é necessário. Mas eu posso querer falar assim, eu quero fazer esse tratamento, essa terapia no meu filho. Aí eu vou lá e faço, eu preciso ter um pedido médico para poder fazer. O fisioterapeuta tem autonomia para aplicar TDCS e TMS, desde que ele tenha feito um curso de
capacitação, seguindo a regulamentação do Conselho Federal de Fisioterapia, e ele tenha feito um apostilamento. Então, não é você fazer qualquer curso, você faz um curso que tem critérios, você leva esse certificado no seu Conselho Regional, que avalia se aquilo está adequado com a resolução que nos permite fazer isso, então te apostila. Então, esse profissional, ele tem autonomia para planejar, indicar e executar a neuromodulação. Entendi. Porque uma pergunta muito que aparece lá no Instagram das mães do Gabriel é esse. Quem que indica a terapia? Eu posso fazer? Eu posso procurar um profissional que faz e fazer? Ou eu preciso de um médico que fale, você já conhece a neuromodulação? O que você acha de você fazer? Porque as pessoas estão esperando um pedido médico. Não, na verdade, no Brasil, isso não é uma realidade. O que muda, por exemplo, o convênio, uma tramitação jurídica. Sim, para Aí você precisa de um médico, mas o fisioterapeuta, ele tem autonomia para aplicar, avaliar, recomendar e realizar qualquer conduta fisioterapêutica. E a neuromodulação faz parte das condutas fisioterapêuticas de quem tem uma capacitação dentro da regulamentação do nosso Conselho Federal. Ainda falando sobre a convulsão, que eu tenho uma dúvida. Você falou da melhora. É possível fazer neuromodulação para melhorar as crises convulsivas? A nível de evidência científica fora do Brasil, tem 2 grandes grupos que avaliam a utilização da neuromodulação como tratamento da crise convulsiva. Mas essa análise é sobre a estimulação inibitória, tanto a TMS quanto a TDCS. Você pode fazer ela para aumentar a atividade do cérebro, do tecido nervoso, ou você pode fazer para inibir a atividade do cérebro. Então, tem 2 grupos médicos muito importantes fora do Brasil, que já estudam há alguns anos a utilização da TDCS e da TMS para o tratamento das crises convulsivas, né? Então, os Estados Unidos, ele está caminhando para não ter essa vertente tão impactante de anticonvulsivantes na infância. Então, isso existe fora do Brasil, em ciência. No Brasil, isso ainda não é uma realidade corriqueira, porque, por exemplo, tudo isso que eu te contei sobre reabilitação de aplicabilidade de TDCS, sobre o fisioterapeuta, é verdade dentro do rol do que o fisioterapeuta pode tratar. A mesma coisa, tudo isso é uma verdade para a fonoaudiologia dentro do rol do que a fonoaudiologia pode fazer. Tratamento médico, como o da crise convulsiva, a neuromodulação tem que ser executada por um médico. E ela não evoluiu ainda dentro do contexto da neuropediatria para isso. Eu conheço, tem um neuropediatra... Doutora Simone Amorim aplica, né? Tem a Simone, eu acho que em São Paulo, o Rafael Guerra tem um conhecimento muito grande de neuromodulação, mas isso não se tornou, embora exista a nível de evidência, os estudos são muito bem conduzidos, são assim, quem lê fica muito animado. Eu particularmente tenho uma esperança muito grande que isso se torne uma realidade no Brasil. Seria maravilhoso. Mas ainda a gente não tem esse recurso, mas aí vai existir essa divisão. Sim. Isso não é uma conduta que o fisioterapeuta possa tratar. Porque para o fisioterapeuta a aplicação é ali na clínica, fazendo a esteira, por exemplo, porque, né? E na verdade, a gente usa o recurso dentro do rol daquilo que a gente trata. A crise convulsiva, ela não é tratada por um fisioterapeuta, ela é tratada por um médico com base na farmacologia. Então, quem vai ter condições de analisar, mapear, intervir é o médico. E com relação ao autismo, quando que tem indicação? Como que funciona? Né? O que tem de evidências hoje? Hoje, a gente tem 2 condições de saúde que têm um aporte maior de evidências, que é a paralisia cerebral e o transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista, ele tem estudos um pouco mais recentes do que o de paralisia cerebral, mas estudos bastante robustos, tanto no TEA quanto o TDAH também tem um nível de evidência bastante expressivo, maior até que no TEA. O que acontece é que o maior nível de evidência é dentro do contexto do tratamento direto da sintomatologia do TEA. Então, quando a gente pensa no TEA, eu não tenho uma lesão cerebral, mas eu tenho um padrão de conectividade alterado, que um dos aspectos vinculados a isso é uma diminuição da ativação da área frontal, que é uma área anterior, que faz todo o gerenciamento das funções cognitivas comportamentais. Então, para tratar
as alterações cognitivas comportamentais no TEA, a gente já tem estudos robustos e de alta qualidade, a gente já tem revisões sistemáticas demonstrando que ele é efetivo para a redução dos sintomas do TEA, desde que a estimulação seja feita com tratamento comportamental voltado para a melhora das habilidades que a gente chama de funções executivas específicas. Sim. Tirando isso, a gente não tem ainda estudos específicos, por exemplo. Muito se fala no Brasil de fazer para melhora específica da comunicação. A gente ainda não tem estudos específicos sobre os efeitos de comunicação. Mas é feito com fono, essa terapia. Ele é feito... Hoje, é isso. Na físio e na fono, a gente tem a possibilidade de utilizar na nossa prática clínica. Então, ele pode ser realizado com a fonoaudióloga, porque, por exemplo, quando a gente pensa em funções executivas, não é só o neuropsicólogo que aborda. Funções executivas são todas as habilidades cognitivas que a gente usa no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se você vai pensar nesse paciente com TEA para melhora do controle inibitório, da comunicação, por exemplo, não verbal, vai treinar um comunicador... A fono é o profissional mais indicado, porque ela consegue trabalhar todas essas vertentes com uma qualidade muito expressiva. Então, com relação às habilidades sociais, a gente tem alguma evidência? O que tem é quando os principais estudos mostram que assim, se você faz a neuromodulação desta área em específico, associada a uma terapia comportamental direcionada, porque hoje terapia comportamental ela representa muitas coisas no Brasil. Então, um treino específico, você vai ter como principais resultados a diminuição da gravidade do sintoma. Então, em todas as escalas de avaliação da sintomatologia, teve uma redução, uma diminuição nos movimentos estereotipados, uma melhora da comunicação não verbal, pensando nessa área, são os principais resultados que a gente tem. Aí, quando você vai no detalhe, na verdade, eles têm uma melhora importante do que a gente chama que é controle inibitório, que é quando você deseja fazer alguma coisa, você modular se você pode ou não. Mas qual que é o profissional que vai aplicar? Doutora, só uma pergunta, eu fiquei interessada, porque meu filho é autista, né? Então, por exemplo, ele vai conversar com você, ele vai em cima de você conversar, ou ele aplica, aqui tem um lápis, ele aplica muita força, né? Essa questão toda. Então, isso seria é controle nisso? inibitório. Isso, porque a grande questão da neuromodulação é que a gente não planeja pelo macro. Então, por exemplo, nessa situação, eu não estou na habilidade propriamente dita. O que de funções neurológicas específicas geram aquela alteração? Um dos aspectos que geram esse comportamento é uma dificuldade do controle inibitório. Então, ele não consegue inibir essa situação. E é difícil para que as pessoas entendam que é o não conseguir, porque a gente está acostumado a não conseguir visual. Isso é controle inibitório. Então, quando a gente indica a neuromodulação, a gente indica para habilidades específicas que comprometem essa habilidade macro. Então, mas qual que é o profissional que faz essa aplicação? Por exemplo, o controle inibitório, que aí tem... para autista, no caso. Minha opinião pessoal, né? Porque hoje, uma coisa que eu acho é muito importante é que o profissional ele tem autonomia para decidir se ele vai, inclusive, fazer o certo ou o errado, ele vai fazer o que o conselho deixa ou não deixa. Mas eu acho que depende dessa situação. Quando eu penso nos pacientes com TEA, e a gente tem alguns pacientes que a gente acompanha, e eu tenho 7 alunos de mestrado e doutorado fazendo ensaios clínicos com pacientes com TEA, que se tem fono, psicólogo e fisioterapeuta estudando. Dentro da habilidade que você almeja melhorar, quem é o profissional que está tendo melhor resultado para executar o treino? Porque a neuromodulação, tanto o físio quanto a fono, que tem capacitação, ela pode ir lá e aplicar o eletrônico. A TO também. Por regulamentação, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, até o momento, não publicou uma resolução que valide a aplicabilidade pela TO. Então, hoje, por regulamentação, a gente tem a físio e a fono. Né? Quando a gente pensa no aporte de... Eu sei que
o Conselho Federal de Psicologia está desenhando a resolução deles. Então, Porque TO, psicomotricista é legal também, né? Porque você é tá que trabalhando é sempre esse manuais. processo, porque para a gente poder fazer, você tem que submeter uma proposta para o seu Conselho Federal, é um processo de anos. Entendi. Mostrar que tem nível de evidência dentro da sua área, para que aí o Conselho faça uma resolução. Uma vez que essa resolução é publicada, a gente tem uma normativa de aplicabilidade. Não tem nenhuma resolução proibindo. Psicopedagoga também não pode. Até o momento não existem resoluções no meu conhecimento, pode ser que alguma coisa tenha mudado nas últimas semanas, não existe essa regulamentação para fazer. Tá. Mas, sinceramente, eu acho que esse não é o maior empecilho, porque aplicar a neuromodulação, um profissional capacitado pode aplicar. Agora, a variável mais importante é o treino. Sim. Né? Então, qual é o profissional que melhor resultado e melhor estratégia tem para esta situação? Isso. Então, quando a gente pega nesse exemplo, por exemplo, pode ser a fonoaudiologia. Então, vamos supor que no meu consultório, quem conduz as intervenções do TEA e o treino é a Verô, que é a nossa fonoaudióloga, porque ela tem uma experiência muito grande em cognição e comportamento. Ah, tá. Então, ela consegue criar uma estratégia para organizar este processo de controle inibitório. Então, ela executa. Entendi. E é muito importante, porque quando eu vou pensar, por exemplo, no paciente com TEA, a ciência propõe muitos estudos para pacientes nível 1, 2. Só que a maior incidência, a maior prevalência que a gente tem no Brasil não são de pacientes nível 1 e 2, são pacientes 3. Ai, que legal. Então, a gente tem uma lacuna na ciência, Sim. tanto é que os meus alunos de mestrado e doutorado, eles estão fazendo pesquisas nesta população, porque é ela que eu preciso entender. Mas esse paciente, ele precisa de 2 profissionais, porque ele não tem como gerenciar a neuromodulação e tá aqui para trabalhar com a criança. É diferente só a parte física, motora, né? Isso. Outra é mais abrangente E aí mesmo. é a casadinha, ele aplica e aí faz depois a Faz terapia. junto, faz junto. Que nem Dá para fazer dá- junto, tá aplicando e Isso. junto vai fazendo no nosso exercício. serviço, por exemplo, a físio entra, porque a Verônica não tem, tá. ela tem toda a capacitação, Aham. mas ela optou por não fazer as montagens, porque ela precisa estar na frente do paciente, ela Tá. não vai ter uma atenção Entendi. para essa situação. Então, entra um físio que vai cuidar da neuromodulação e ela vai se preocupar em fazer a intervenção. E funciona super bem. E Entendi. a gente consegue ter um resultado Luanda, muito expressivo. existe ganho de função ou só melhora de função? Por exemplo, o paciente que não anda, ele faz a terapia, ele vai ganhar essa função ou é só se ele anda Para no paralisia andador cerebral. para melhora? Eu acho que Ou não fala e vai falar, né? ganho de função ou não ganho de função, acho que entra em todo o know-how de quando a gente pensa na neuromodulação e reabilitação. Não existe nenhum nível de comprovação que a neuromodulação muda prognóstico. Por exemplo, o primeiro caso que eu fiz de neuromodulação era o caso da Lívia, uma criança que não andava, em 2 semanas andou. Depois desse caso, fazem 11 anos que eu trabalho com neuromodulação. De 320 crianças que eu acompanhei em 11 anos, tirando a Lívia, só uma criança Andou. andou. Mas independente ou com auxílio? Independente. Agora, o que que acontece? A Lívia tem um quadro clínico muito específico. Ela já estava totalmente apta a andar. Só que por uma diminuição, ela tem uma redução de substância branca, que é a velocidade da condução nervosa. Então, por uma dificuldade de velocidade de condução nervosa, ela não conseguia, muito provavelmente, esse nível de desempenho. Quando a gente aumenta a velocidade dessa condução, ela consegue executar aquilo que ela já tinha condições. Então, mudança de prognóstico, Tá. a gente não tem base para isso, que é a minha maior crítica nacional sobre divulgação de neuromodulação. Porque se eu pego um caso que deu um resultado gigante e eu divulgo ele de uma forma Aí sem vai ser criar uma muito expectativa clara, gigantesca, exatamente. né? Agora, o que que acontece? Quando eu penso, por exemplo, na paralisia cerebral, eu tenho um paciente nível 3, que é um paciente que ele tem potencial para caminhar com recurso auxiliar de marcha e num determinado período da vida dele, a gente sabe que vai existir um declínio desse prognóstico. Isso é um recorte do que essa criança é. Quando eu pego esse mesmo paciente e ponho na curva de desenvolvimento motor, eu não sei se vocês já viram essa curva. O que que acontece? Eu tenho um desvio padrão.
Eu tenho o que é a média para o nível 3 naquela idade, mas eu tenho de 0 a 100% de desvio padrão. O que a gente vem vendo na neuromodulação? A gente consegue melhorar, neste sentido, a função motora desse paciente que estava aqui, ela se torna melhor. Então, ele muda o desempenho dele dentro dessa atividade. Tá. Qual que é a variável? Vamos supor que a criança está treinando marcha, mas ainda não está caminhando de forma independente, com ou sem recurso auxiliar. Mas ela está pronta para caminhar. E eu incluo essa intervenção que facilita o processo de controle neurológico dessa atividade. Ele pode ter um ganho naquela etapa, naquele momento. Entendi. Mas entenda que não é que ele não caminharia. Ele caminharia, foi um recurso facilitatório para que naquele momento ele caminhasse ou mais rápido, adquirisse mais rápido a marcha independente ou melhorasse a performance. Precisa alinhar as expectativas com as famílias, né? É muito complicado isso, porque Sim, as sem famílias dúvida. vão numa gana, numa coisa assim, meu Deus, eu quero que meu filho ande, eu quero que meu filho fale, e assim, depositando todas as expectativas na terapia, profissional, né? na- No profissional. no médico. Tanto é que no meu serviço, por exemplo, o procedimento de avaliação de neuromodulação, ele é um procedimento de quase 2 horas. Aham, você conversa com os pais, o que eles Você vai querem, o que eles ver, buscam. avaliar o quadro clínico, vai olhar o exame de imagem no caso de uma lesão para entender se essa lesão ela é cortical, ela é subcortical, que isso muda várias vertentes. Aonde é essa lesão? Não que o tamanho da lesão seja uma variável, mas para você entender de fato aquele sintoma que você está vendo, realmente ele é o espelho daquilo que está no exame de imagem. Aí você avalia a função da criança. E se for pensar, por exemplo, em marcha, que é o que mais é conhecido Sim. no Brasil. A maior dificuldade do desempenho da marcha dele neste momento é por controle voluntário, então é a capacidade de gerar o movimento e controlar o movimento, ou é relacionado com equilíbrio? Porque se naquele processo a maior dificuldade é controle voluntário, é uma área do cérebro que eu vou estimular. Se for equilíbrio, é uma outra área. Então, dentro desse macro Isso da dá para saber no atividade, exame. no exame físico e no exame de imagem, porque eu tenho na paralisia cerebral, assim como de formas diferentes no TEA, eu tenho áreas de lesões primárias, mas eu tenho um processo plástico de adaptação que ele acaba, ao longo da vida da criança, culminando com que ela tenha diminuição da ativação de áreas íntegras por não uso. Entendi. Então, conforme a criança não caminhou sozinha, não fez toda a movimentação, a troca postural sozinha, ela não consegue desenvolver o sistema Sim. de equilíbrio dela por falta de vivência. Então, se você consegue fechar esse componente de como a criança está, como é a lesão, como é a atividade elétrica, por isso o exame de eletroencefalograma, a neuromodulação é uma forma de trabalhar com a atividade elétrica da criança. Eu não tenho como trabalhar sem E você saber tá como dizendo uma coisa dessa janela, então é importante pegar desde cedo, né? Qual é a idade que as crianças podem eventualmente começar? Hoje a gente fala fazendo. a partir de 3 anos, existe uma variação até de expectativa com relação a isso. Então, os estudos com a idade mais baixa que a gente tem são de 3 anos. Então, no meu serviço, por exemplo, eu não aplico em crianças menores. Tem vários motivos para que isso aconteça, não é só uma questão de segurança, mas assim, por exemplo, a calota craniana tem que estar fechada. Tem um aspecto importante que é, nos primeiros 2 a 3 anos, a gente ainda não tem uma compreensão exata do que tá, do processo de desenvolvimento daquela criança. A criança, nesse período de vida, ela não tem uma área que está mais ativa do que a outra. Como ele vai aprender fazendo muitas coisas, é importante que o cérebro inteiro esteja ativo. E quando eu entro com a neuromodulação, eu estou direcionando a atividade cerebral para uma área. Então, se a gente vai estudar desenvolvimento neurológico, eu particularmente acho que não tem nenhuma linha racional para você fazer numa criança muito pequena dentro desse conceito. Então, a gente faz a aplicabilidade, acho que a gente pode dizer que é mais segura e recomendada a partir de 3 anos. E isso varia se é paralisia cerebral ou autismo ou tanto faz? Não tem, mesmo se a gente fosse muito rigoroso nos estudos de autismo, a idade inferior são 6 anos. Agora que estão começando a ter estudos com crianças mais novas. Mas na minha opinião clínica e científica, 3 anos
é uma idade, não é uma idade cabalística, né? Mas Sim. é uma idade que você pode recomendar de forma segura. Mas, Wanda, essa plasticidade do cérebro a partir de 3 anos e até qual idade que a criança é capaz de aprender? Por exemplo, eu nunca soube disso. Não sei o que é neuromodulação. Fui descobrir, meu filho já tinha 10 anos de idade. Funciona? Hoje, os estudos de plasticidade cerebral, eles desvalidaram o que a gente tinha de conhecimento no passado, que assim, num determinado momento, a plasticidade neural acaba. Então, a gente não tem mais isso. O que Você falou que tem o declínio, né? Você tem um declínio de função. O que acontece quando a gente pensa em neuroplasticidade é assim, o que é neuroplasticidade? É a capacidade de organização para uma ativação. Como que essa organização ela vai acontecer? Enquanto eu estou aprendendo. Então, por exemplo, se eu vou aprender a caminhar, a cada momento que eu estou caminhando, o meu sistema nervoso ele está organizando a conectividade para que eu caminhe. Depois que eu caminho por um longo período de tempo, não tem mais por que ele reorganizar. Ele já tem um caminho. Se a gente for por um exemplo mais simples, é o processo de dirigir. Quando a gente começa a dirigir, a gente tem atenção e a gente se organiza. Então, imagina, cada vez que você entra no carro e faz uma sequência, automático. você organiza. Depois que você aprendeu, às vezes a gente sai. A gente que é mãe e trabalha, você sai às vezes de um ponto e chega no outro. Quando você chega, você fala, eu não tenho a menor ideia de como eu cheguei aqui. Por quê? Porque você não precisa mais reestruturar. Isso acontece já com nível baixo de atenção. Neste momento, eu não preciso mais de plasticidade. Então, a grande questão da reabilitação é que vai existir plasticidade em maior ou menor intensidade em todos os momentos que a criança esteja aprendendo. Mas o quanto antes, melhor. O quanto antes, eu acho que o quanto antes, a reabilitação melhor. É porque eu já escuto assim, até os 7 anos é o ganho, é o boom. Você tem que correr até os 7. Depois dos 7, a criança já não quer mais, tal, e... Tem muitas teorias, mas o que acontece no geral é assim, eu acho que é importante a gente dividir. Aprendizado, hoje a gente sabe que existe plasticidade de aprendizado no idoso. Quando a pessoa tem um AVC, por exemplo, E né? mesmo num conceito sem nada. Assim, quando essa plasticidade acontece em maior potencial? Quando eu estou aprendendo. E quanto maior é o meu interesse de aprendizado, maior é a potência do aprendizado. Sim. O que acontece quando a gente pensa nesse número dos 7, depois tem a história dos 12 anos? Dentro do desenvolvimento típico, até os 7 anos, ela aprendeu 90% que ela vai fazer na vida adulta. Depois disso, realmente, ela não tem mais tanta coisa que ela está aprendendo. Ela está aperfeiçoando. Então, a gente vê nos estudos de neuroplasticidade que a gente já não tem mais esse impacto tão grande, mas não é porque ela não tem potencial, é porque ela já aprendeu. Ah, tá. O que a gente observa muito é assim, começou a fazer terapia precoce. Terapia precoce gera resultados melhores do que terapia tardia. O que é precoce na pediatria? É muito precoce. Às vezes a criança não tem nem 4 diagnóstico. meses, Então não tem diagnóstico. Esse é um ponto. Outro ponto, começou a fazer terapia. Se entrar num platô de aprendizado, a criança vai parar de ter resposta. Porque ela entrou no platô. Ela precisa mudar. Às vezes as crianças chegam, eu brinco sempre que tem assim, você acompanha num serviço. Quando você muda de serviço, os primeiros 6 meses é um ganho gigantesco. Porque mudou a engrenagem do aprendizado. O profissional, a forma que ele fala. Então, é um novo pico. Entendi. Se fica tudo igual, às vezes, ela já não tem mais... Acostuma, né? O acostumar e o concluir o aprendizado é uma das variáveis, se a gente for pensar de uma forma simplificada, que vai fazer com que essa plasticidade diminua. Entendi. Pode ver, tudo que a gente já faz há muito tempo, a gente já não faz com tanta atenção. E os nossos pacientes, todas as crianças são assim. Então, não é porque ele está em reabilitação que ele já não consolidou. Uma criança que anda com apoio ou sem apoio por 6 meses... ela já consolidou parte do aprendizado dela, porque ela já andou várias e várias vezes, e vai precisar mudar alguma coisa para que ela tenha um novo pico de melhora. E, doutora, uma pergunta. Quem começou a fazer esse tipo de terapia, enfim, tratamento, de quanto em quanto tempo se faz? Toda semana, enfim, como é que funciona isso? A gente, infelizmente, não tem estudos que analisaram esse aspecto. A gente tem um estudo agora nosso desse acompanhamento de 10 anos que está em processo de publicação.
eu posso te contar o que eu faço no meu serviço, no que eu acredito. Tá. E o porquê que a gente faz assim. Então, quando a gente começou a ter muitos bons resultados, a gente seguiu o modelo que já estava consolidado na ciência para dor crônica e na depressão, que eram 10 sessões, 5 vezes por semana, 2 semanas consecutivas. Então, esse foi o primeiro modelo que a gente estudou. Quando a gente começou a ter resultados muito expressivos, e o expressivo é um resultado maior do que o que a gente tinha sem a TDCS fazendo treino. A gente começou a analisar várias possibilidades, que era fazer 3 semanas, fazer 3 vezes por semana, fazer 4 semanas, parar, esperar um tempo, espera quanto? Espera um mês, espera 2 meses, espera 3 meses. Todas essas análises nos levaram a que ponto? Quando a gente faz em paralisia cerebral, a gente faz as 2 semanas, esses 10 dias de neuromodulação, a gente tem um bom resultado, que não quer dizer que o treino intensivo que está associado à neuromodulação precise ser interrompido com 2 semanas. E aí, quando a gente espera entre 2 e 3 meses para repetir esse momento de novo de fazer neuromodulação, a gente consegue ter um tamanho de efeito maior. Se a gente vai espelhar isso para o processo de aprendizado, isso é exatamente o modelo de aprendizado. Então, a gente começa a treinar uma atividade, demora em torno de 2 a 3 meses para a gente aprender. Então, qual é o parâmetro que a gente usa no nosso serviço? Ele fez, melhorou. E a gente vai acompanhando. Quando estabilizar, ou quando tiver uma possibilidade de declínio, eu vou pensar em neuromodulação de novo, mas aí eu vou reavaliar a criança de novo e eu vou analisar tudo. No Brasil tem sessões de manutenção, acho que é assim que o pessoal fala, que a criança faz esse período, ela faz todas as semanas, faz 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Este modelo de intervenção não tem uma base científica para ser realizado na pediatria, ele nunca foi estudado. Então a gente não tem como dizer que está certo, e eu também não tenho como dizer como que está errado. Você faz? Não. Tá. Porque eu acho que tem um aspecto muito importante. Se eu assumo que a neuromodulação é um recurso facilitatório, então assim, eu quero facilitar com que a criança aprenda a andar. Então, eu coloco uma corrente elétrica que facilita a atividade do cérebro para ela fazer o começo do treino. Quando ela começa a executar aquela atividade motora, eu tiro essa corrente elétrica para que o treino permita com que ela aprenda. Então, eu entendo a neuromodulação como um recurso facilitatório. Se eu colocar a neuromodulação ao longo das semanas, de forma ininterrupta, mas você entende que aquele nível de aumento da atividade vai se tornar um basal? Isso deixa de ser um recurso facilitatório? Sim. Eu não tenho a intenção de que isso seja um recurso que seja um limiar basal. Porque quando a gente olha os estudos, o que é um consenso já em adultos e a gente vê na pediatria. E eu acho que a parte mais bonita da neuromodulação é você fazer a neuromodulação, você tirar a neuromodulação e ver que o paciente aprendeu. Porque se o paciente aprendeu a executar, não vai ter necessidade de ter esse recurso facilitatório. Entendi. E você quer esse recurso facilitatório em vários outros momentos. Então, com essa justificativa neurológica, e depois de ter testado por muito tempo vários modelos, o meu serviço não trabalha com esse processo de fazer sessões, nem em carga horária de treinamento intensivo sem neuromodulação ou com neuromodulação. Entendi. Luana, é uma pergunta que me veio agora. Para crianças, enfim, pacientes que têm alguma doença degenerativa, porque eu estava pensando que é uma forma de estimular, né? Agora está começando a ter alguns estudos mais voltados para... Em adultos está tendo uma grande evolução de estudos em doenças neurodegenerativas, então na esclerose lateral amiotrófica, nas ataxias hereditárias está tendo um número muito importante. Os estudos de ataxias hereditárias estão mostrando resultados maravilhosos com a neuromodulação, no sentido de diminuir a velocidade da progressão. Então você tem um momento de melhora de desempenho e uma velocidade. Na pediatria, a gente ainda não tem muitos estudos. O único estudo que a gente tem é na paraparesia espástica familiar. No meu serviço, a gente conduziu principalmente em síndromes raras, mas não degenerativas. Então, a gente tem um volume grande de pacientes. Em alguns casos de ataxias progressivas, com base nesses estudos que tiveram entre adolescentes e adultos. O que a gente teve de resultados foi exatamente o espelho do estudo, que é uma melhora de desempenho e uma
diminuição da velocidade da progressão, o que eu considero já um resultado muito bom. Qual que é a delicadeza maior dessa população? É o treino, porque eu não posso levar o paciente à fadiga ou ao estresse. Então, às vezes eu preciso fazer um treino muito específico, porque isso vai ser quase que de forma diária, para não levar esse paciente ao estresse durante a neuromodulação. Entendi. Mas ainda é muito pequenininho, mas com uma perspectiva muito boa. Tem muitos grupos fortes no Tomara, né? A Brasil. gente vê hoje tantas crianças, enfim, com doenças aí neurodegenerativas e adultos também, né? Como Alzheimer, não sei. O Alzheimer já tem um nível de evidência importante, no Parkinson também, no então. AVC, na esclerose, assim. E aí, é exatamente, tem comprovações específicas para situações e sintomas específicos, porque todas essas doenças são gigantescas. Mas a movimentação vem sendo essa, e às vezes não de forma direta para a condição de saúde, né? Por exemplo, se a gente vai pensar na distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença progressiva. A gente não teve o único estudo preliminar que fizeram sobre isso. Ele não teve resultados quando pensou no quadro clínico, mas agora esse grupo está fazendo o quê? Um estudo para fazer neuromodulação para o tratamento da depressão no adolescente com distrofia muscular de Duchenne. E aí eles estão tendo bons resultados. Olha que bacana. Né? E é uma coisa, se você reduz a depressão desse paciente, Sim. você já trouxe um resultado muito Com positivo. certeza. Então, não necessariamente vai ter uma organização causa e efeito da neuromodulação, mas a possibilidade de melhorar comorbidades dentro daquela condição progressiva. Bacana. Luanda, conta um pouco pra gente, se você quiser olhar ali na câmera agora, falar que você dá o curso, né, sobre a neuromodulação para os terapeutas que quiserem entrar em contato com você, para os pais, porque você atua em São Paulo, né? Eu estou em São Paulo. Mas aí tem pessoas fora de São Paulo que querem fazer neuromodulação, tem um terapeuta na cidade e não tem esse Eu queria curso. saber, se no SUS, inclusive, a gente já tem algum... No SUS, só quando é pesquisa. Então, assim, por exemplo, que nem as pesquisas dos meus alunos de mestrado e doutorado, todas elas não têm custo. Então, e a gente segue na pesquisa o mesmo rigor da E clínica. os pais levam na faculdade, então, para... A CD não tem, então. Não tem. Então, os grandes serviços do SUS, até eu sei que, se eu não me engano, a rede do Luci Montoro tem pesquisas e alguns casos específicos que são executados lá dentro. Não está ainda dentro do rol do SUS. Tudo que acontece sem custos hoje no Brasil ainda está muito vinculado à pesquisa ou à disponibilidade do terapeuta em realizá-lo. Então, quando eu penso nisso na pediatria, especificamente em criança, eu sei que tem estudos científicos sendo conduzidos de uma forma muito rigorosa, que eu acredito que seja uma oportunidade muito interessante, e tem alguns serviços que fazem esse tipo de acompanhamento filantrópico. Então, o meu serviço ele tem um número de atendimentos filantrópicos para a gente poder oferecer esse acesso. E às vezes pelo convênio ou não? O convênio ainda não entrou no rol. Então, é uma briga judicial. Então, o convênio Mas aí não tem entrou no rol. liminar, às vezes? Eu sei que muitas famílias têm liminar consegue. para fazer a neuromodulação. Isso ainda a gente está no momento Tem uma mais discussão. crítico e delicado no Brasil no que se refere a liminares e a condutas da reabilitação. Mas tem pacientes que fazem por liminar. Eu acho que a gente vai passar por um período mais complexo, porque existe uma dosimetria para que isso seja realizado, e hoje estão prescrevendo 30 sessões, 3 sessões por dia. Então, em algum momento, isso vai prejudicar o todo, porque não tem como acontecer dessa forma. Mas tem essa possibilidade do liminar, mas num contexto geral, eu acredito que boa parte dos atendimentos está voltada ao atendimento privado no Brasil, ainda infelizmente. A supervisão que você faz com o fisioterapeuta, essa fisioterapeuta precisa ter o curso, ela precisa saber só aplicar e você dá a supervisão à distância? Como que funciona? A supervisão, no nosso serviço, a supervisão, ela tem duas possibilidades. A gente tem casos de supervisão, que são para ajustes de condutas fisioterapêuticas ou fonoaudiológicas, porque a Verônica faz supervisão,
independente de neuromodulação. Ah, tá. Então, existe essa possibilidade. Quando é para neuromodulação, a gente faz supervisão de pessoas que tenham a formação, porque eu não posso sequer supervisionar e passar uma conduta para um profissional que não tem a formação Então, para essa que isso fisioterapeuta aconteça. já tem que ter o curso. Ela tem que ter o curso, porque senão ela não poderia estar nem aplicando. Tá. E aí eu brinco que eu me torno Sim, cúmplice. claro. Então, ele tem que ter essa possibilidade, ela tem que ter feito o curso, e aí o que a gente faz a supervisão na grande maioria das vezes online, que aí o profissional faz toda a apresentação do caso clínico, e a gente em conjunto vai gerenciando as nossas sugestões, porque a supervisão nada mais é do que a gente sugerir dentro da nossa bagagem. A gente vai deixar Doutor. o contato da Luanda, Isso. o arroba dela, para quem quiser procurar você, né? E aí já fica, né, todo mundo precisa saber que eu sou Isso. péssima em tudo isso, eu sou muito ruim de contato, Não. mas eu me esforço ao máximo. E doutora, quais são os mitos aí da neuromodulação que a gente pode desvendar aqui no nosso... Eu acho que eu posso talvez falar os que mais me incomodam. Claro. Neuromodulação muda prognóstico. Eu acho que esse talvez é o mito mais perigoso que a gente tem, mais injusto. Posso aplicar de forma não bem organizada e não baseada em evidência. Então, eu, por não ter efeitos adversos expressivos, eu vou aplicar por 4, 6, 10 semanas e de forma descontrolada. Eu acho que isso é errado se a gente diz que vai fazer prática baseada em evidência e talvez injusto com a família, porque na pediatria a gente tem um aspecto muito importante que é boa parte dos nossos pacientes tem dificuldades de comunicação. Então, eles não têm como dizer tudo o que está acontecendo. E quando você pega qualquer intervenção e faz ela sem nenhum parâmetro de medida, você está expondo uma criança a uma situação que você não tem como controlar. E isso, por exemplo, na ciência, quando eu submeto um projeto de pesquisa, o item que eu coloco é população vulnerável. Então, acho que a gente tem que lembrar disso em dosimetria. E eu acho que a dosimetria é o maior mito da reabilitação neurofuncional do Brasil. O que eu posso, não posso e quanto? Que neuromodulação não tem nenhum tipo de complicação, eu acho que isso é um mito. Aí tem um mito que neuromodulação não tem nível de evidência, e tem nível de evidência, mas não tem nível de evidência sobre tudo. Eu acho que isso não é uma verdade. Aí eu acho que esses são os mais graves que a gente tem no Brasil. E até, assim, não é um mito, mas é visual. Às vezes, achar que a neuromodulação, o melhor lugar ou a coisa mais interessante é fazer neuromodulação cheio de coisas e possibilidades. E que aquilo é o mais impactante. Eu sou suspeita para falar, né? Eu, como mãe, a gente já conversou aqui. O Gabriel, acredito que ele fez 4 vezes, assim. Ele teve que parar por conta das cirurgias. E sempre que a gente faz, a gente tem um resultado incrível. Eu adoro. E eu queria que todo mundo tivesse essa possibilidade, né, de fazer para melhorar das funções. Infelizmente, a gente sabe que não é assim, que não é todo mundo que tem esse acesso, né, por conta do recurso, às vezes não ser pelo convênio, tem que ser no particular, não ter liminar, mas se Deus quiser, isso muda, e né? vai mudar. Eu sou a maior suspeita para falar bem da neuromodulação. Eu acho que mudou o efeito que eu tenho nos meus pacientes, mudou a história do processo de reabilitação do meu serviço, mudou a história que a gente tinha na ciência, sem dúvida alguma. Sou a maior crítica da neuromodulação, porque eu acho que é uma ferramenta tão positiva, mas que vai ser desvalidada em curto período de tempo no Brasil, por conta da bagunça que está acontecendo. Nosso maior sonho é que a neuromodulação esteja em todos os serviços de reabilitação. É por isso que a gente ministra um curso para que as famílias não tenham que viajar, para que elas possam fazer nas suas cidades. E eu acho que, se a gente for pensar muito friamente, quem dera que todos os serviços de reabilitação tivessem uma parte de filantropia. Talvez a gente conseguisse oferecer mais possibilidades. É verdade. Né? Vamos lá, as organizações aí, as clínicas, né? Acho que podem pensar, porque nessa possibilidade. Tem muitas famílias aí vulneráveis que precisam disso. Exatamente. Luanda, obrigada pela sua participação. Eu amei. A gente tem um presente para você ficar mais linda e cheirosa. Da Easy Cosméticos, que também é nosso patrocinador aí. É bom de vir em lugares que a gente ainda sai mimado. Isso mesmo. Obrigada. Muito obrigada. É uma delícia. Com todo o carinho do mundo. Você vai amar.
Com certeza. Para ficar mais bonita que você já é. Pessoal, espero ter contribuído adequadamente. Muito, eu adorei. com certeza, uma informação com qualidade, assim, com base científica, é o que a gente busca aqui no Voz da Inclusão. Pessoal, quem gostou, vai lá, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal do YouTube, no Spotify, tá bom? Obrigada pela audiência, acompanharem a gente. Obrigada, todo doutora mundo. Luanda, Imagina, muito eu que obrigada. agradeço mais uma vez o convite. Sigam a Luanda no Instagram. A Luanda atende na Clínica Senep, né? Também siga aqui a Clínica Senep, siga a Luanda, ela dá cursos, ela faz supervisão de fisioterapeuta. E para quem se interessar, corre lá, que ela é ótima. Obrigada. Obrigada, Jana. Obrigada mais uma vez. Ai, que legal.